Paz, igreja, trago saudações da minha igreja, a igreja PIB de Vilas Oficinas, né? Igreja qual, como o pastor disse, estou lá há 6 meses, completando, que dia que é hoje, 24? Então, dia 28 eu completo, então, 6 meses como pastora auxiliar ali daquela igreja, e tem sido, assim, uma grande bênção, tem sido um desafio muito grande, né? Porque não se vê muitas mulheres pastoreando, então são desafios de todos os jeitos, de todas as maneiras, mas nós temos aí a certeza de um chamado do Senhor na nossa vida, e temos aí servido ao Senhor, como o pastor aqui mencionou, há alguns anos, né? Fiquei 40 anos na Igreja Batista Sião, me batizei lá com 15 anos e dia 31 de dezembro do ano passado, eu iria fazer 40 anos lá, mas já tinha saído para outra igreja. Mas também foi um aprendizado, uma bênção muito grande estar lá. Hoje, né, nós estamos aqui, já preguei aqui na igreja, no culto de mulheres, até vinha falando para minha filha, que a minha filha está ali, né, a Heloísa, vim falando para ela que eu vim pregar no culto de mulheres aqui, e no final nós acabamos conversando bastante, encontrei o pastor ali no cantinho, a gente conversou, eu falei, nossa, um pastor legal ali naquela igreja, né? E hoje nós estamos trabalhando junto, ele é meu presidente, né? Então, agora eu tenho, né, vou ter continência para ele. Mas é uma honra, eu estou muito grata ao Senhor por poder estar aqui com vocês. E como nós estamos falando em famílias, eu não posso deixar de falar da minha família, né? Minha família, eu vou fazer esse ano 38 anos de casada, casei bem novinha, né? Tinha 18 anos, tive meu primeiro filho aos 20 anos, o Henrique, que hoje é casado com Cibele, e tem a preciosidade, a coisa mais linda desse mundo, na minha visão, tá, pastor? A nossa Isabelle, né? A Isabelle nasceu tem 1 mês, vai fazer 2 meses agora, dia 1º. Então, está sendo assim, algo maravilhoso. Eu e o pastor, a gente fica aqui, né? Um mostra a foto do outro, é um vídeo, é uma fotinho, fica aqui trocando figurinha com os netos. Então, está sendo uma bênção. Depois, eu tenho a Helena, né? A Helena hoje tem 27 anos, namora, vai casar esse ano, graças a Deus, né? 27 anos já está indo também. Ela namora há 15 anos. O Davi, 15 não, quantos? 12, errei, gente. Ela começou a namorar ele com 15, então vai fazer 12 anos que eles namoram. Então vão casar agora esse ano, glória a Deus, né? E tem a Heloísa aí, né? Minha raspinha do tacho aí, que veio depois. As mulheres aí já ouviram isso, né? Mas ela veio depois de uma laqueadura, né? Eu fiz uma laqueadura falando, Senhor, tá bom 2, né? E de repente Deus falou assim, não, eu quero 3 para você. Então mandou a Heloísa. E com 18 anos hoje é uma bênção, né, na minha vida, é uma bênção na nossa família. Eu digo que ela é a alegria que veio na nossa casa, né? Tem trazido ali alegrias imensas para nós. E nós louvamos a Deus, né, pela família. E hoje o tema da nossa pregação, hoje, da nossa conversa aqui, na verdade, é restaurando famílias feridas. E nós sabemos que no meio de famílias, né, no meu caso, 38 anos de casado, existem alegrias, mas existem também dores, tristezas, amarguras. E eu não sei no teu caso como que é, se você for parar para pensar quanto de alegrias e quanto de amarguras, quanto de tristezas, ou quanto de dores você tem enfrentado. Mas, independente da quantidade de uma ou de outra, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e a entregar ao Senhor as nossas vidas. Queridos, eu quero trabalhar com você hoje um texto que está lá em Salmo 147, 3, que diz assim, Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Né? Vamos ler juntos lá? Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. É o Senhor quem faz isso. E a maior mentira que nós podemos observar hoje em relação à família, o que o mundo traz em relação à família, é aquela família perfeita. Aquela família de porta-retrato. Vocês já viram aquela família de porta-retrato? Vocês viram algum porta-retrato de família que está todo mundo assim?
Não, tá todo mundo rindo, né? Inclusive apaga agora com o celular, né? Tira uma foto, apaga, tira outra, apaga. Até todo mundo estar bem sorridente. E nós postamos nas redes sociais só aquilo que apresenta top, né? Então hoje nós acreditamos que as famílias são felizes, né? Mas esses sorrisos nas redes sociais muitas vezes costumam esconder o vazio que está acontecendo no meio das famílias. Palavras que são ditas no meio da família que são palavras malditas. Talvez situações que são geradas dentro da família, situações emocionais que têm afetado a vida da família. E a Bíblia, ela nunca escondeu, meus queridos, que existe feridas dentro da família. Nós podemos ver ali que a primeira família de Adão e Eva, o que aconteceu? Os irmãos, né? Inclusive, um matou o outro, devido à inveja, a uma ferida que foi causada na sua vida, no seu coração, que levou ele, então, a assassinar o seu irmão. Podemos ver também lá na família de Jacó, que foi marcada ali por um favoritismo, né? Mãe gostava mais de um, o pai gostava mais de outro. A casa de Davi também, que foi um local ali de abuso, um local de rebelião. E o pecado com isso é o que manchou a família. Desde o início nós estamos lidando com um pecado, e este pecado é que tem machucado, é que tem ferido os membros da nossa família. E hoje, meus queridos, muitas famílias não estão funcionando como um hospital de cura. Porque quando nós falamos em ferida, nós pensamos em cura, precisamos curar. Quando nós falamos em dor, nós precisamos ser curados. E as famílias hoje, infelizmente, não estão funcionando como este local de cura, mas estão funcionando como um tribunal. Muitas vezes acusando, muitas vezes desmotivando, muitas vezes impedindo pessoas de viverem os seus sonhos e vivendo assim de aparências. Mas hoje, meus queridos, eu quero convidar você a juntos analisarmos algumas coisas que Deus tem para o nosso coração, algumas atitudes que nós precisamos tomar para que esta cura venha para os nossos lares, para a gente parar de maquiar, né, as dores da nossa família e rasgar aqui todas as aparências. E existe um lugar de cura, existe um lugar onde a gente pode pedir socorro, e esse lugar é no Senhor. Este lugar é aos pés do nosso Senhor Jesus, porque não há cura, não existe cura quando nós insistimos em esconder as nossas dores. E eu quero convidar então você a refletir comigo sobre 4 atitudes que nós devemos ter para gerar cura e gerar restauração em nossas famílias. E a primeira dela, pode colocar lá para mim, que é identificar as raízes desse adoecimento. O que tem acontecido na sua família? Quais são as dores? Qual é a raiz daquilo que está acontecendo? E a primeira raiz que nós podemos observar é a rejeição. Lá em Salmo 27, 10, a palavra de Deus vai dizer: se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Queridos, esse texto vai revelar que a rejeição dos pais é uma das dores mais antigas da história. Tanto que o Senhor falou isso, que se a mãe rejeitar, se o seu pai rejeitar, é Ele quem vai nos acolher. Ele vai nos acolher. Então, não se trata aqui de um abandono, de abandonar um filho numa cesta ou abandonar nas mãos de alguém. Mas se trata aqui de uma rejeição que ela é sutil. Sabe, meus irmãos, tem muitos filhos, tem muita esposa, tem muito marido que estão sendo rejeitados mesmo dentro de casa. Eles estão lá, mas estão sendo rejeitados. Muitas vezes é pai ou mãe que projeta no filho as suas próprias frustrações. Isso faz com que o filho se sinta rejeitado, comparando um filho com o outro, comparando com os coleguinhas. E tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, meus irmãos, são coisas que acontecem e também já aconteceram comigo. Eu tenho praticamente, eu falo que eu tenho 3 gerações lá em casa, que é de 9 em 9 anos, né? Cada 9 anos eu tive um filho.
Então, eu fui criando tudo sozinho, né? E o meu primeiro, eu tinha 20 anos quando eu nasci. Eu falo tadinho dele, né? Sofreu tudo que tinha que sofrer com a minha, com a minha ignorância, com a minha falta de conhecimento. E nós erramos. E esses erros vão causar dores na família. Às vezes nós olhamos para o nosso cônjuge e invalidamos a vida dele, invalidamos os sentimentos dele. Sabe quando nós estamos discutindo ali, um ou outro fala, você agora vai começar a chorar? Não vou mais conversar com você, porque você só chora. Por quê? Invalidando o sentimento daquela pessoa. Ou, às vezes, um filho, né, que tira uma nota alta lá na escola e vem correndo para o pai, para a mãe, para mostrar ali. De repente, o pai ou a mãe está ali no celular e não dá atenção, e o filho contando, e o pai, a mãe olha para ele e fala, não fez mais do que obrigação. Queridos, uma criança que ouve isso, quando ele olha para dentro de si, ele vai olhar para a sua identidade. Ele vai perceber que ele é aquilo que ele faz, não aquilo que ele realmente é. Porque nós estamos mostrando isso para ele. Ele vai perceber que às vezes um celular ou uma televisão que impediu de o pai e a mãe ouvi-lo, ele vai perceber que é mais importante do que a conquista que ele teve. E isso vai causar dor, isso vai causar sofrimento. Mas tem uma outra raiz venenosa que traz doenças no lar, que é a desavença. A desavença, que é uma cultura de agressividade, né, que vai acontecendo no meio do lar. Em Efésios 4, 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Queridos, a palavra torpe aqui no original, ela significa podre. É algo podre, algo que contamina, algo que traz sujeira. Então, quando essa palavra torpe, ela é pronunciada dentro do lar, o lar todo ele fica contaminado. Então, o lar ele deve ser o lugar mais seguro da família, o lugar mais seguro do mundo, aonde nós desejamos estar todo o tempo, porque nós olhamos para o nosso lar e falamos, ali é o meu porto seguro, ali é o lugar onde estou protegido. Mas, infelizmente, por causa dessas desavenças, dessas palavras malditas que são ditas dentro de casa, muitos entende que a casa é o lugar mais violento emocionalmente. E existem filhos, maridos, esposas que às vezes se acabam ficando muito no trabalho ou arrumando tantas atividades. Por quê? Porque não querem voltar para casa. Filhos que preferem ir para outros lugares do que voltar para casa, aonde deveria ser o lugar mais seguro. E existem cônjuges também e pais, né, que usam palavras como facas no coração dos filhos, que cortam a autoestima dos membros da família. E muitas vezes, meus queridos, nem estão percebendo, porque isso já virou normal. A forma de falar, a forma de conversar, só trocando brigas, gritarias, acabam machucando, e isso acaba virando normal. Um exemplo disso é que no meio de uma discussão, por exemplo, vamos supor lá que está brigando sobre finanças ou qualquer outra coisa, né, que são coisas que levam realmente a uma discussão, um dos cônjuges explode ali e fala, casar com você foi um erro, eu não deveria ter feito isso, você é igual sua mãe, você é igual seu pai. Queridos, essas discussões, elas podem até passar, a poeira pode até baixar, mas as palavras que foram ditas, elas permanecem no nosso coração. E essas palavras são levadas não só para a nossa vida, mas são levadas para gerações, porque muitas vezes nós replicamos isso. Então, a agressão verbal, ela cria um ambiente de terrorismo, né? Um terrorismo psicológico, onde todos andam assim, pisando em ovos, né? Com medo de tudo. Mas tem uma outra raiz que é muito venenosa também, que traz doenças no lar, que é a indiferença. Romanos 12, de 9 a 10, diz assim, o amor não seja fingido, sede cordialmente afetuosos uns para com os outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Queridos, a indiferença, ela anula aquilo que Deus exige na palavra dele, que é amor. Famílias hoje moram sobre o mesmo teto, compartilham das mesmas coisas, mas parece que cada um vive num mundo diferente. Não se cruzam, não conversam, não têm tempo juntos. E existem maridos e esposas que não se olham nos olhos há meses, às vezes por causa da correria, às vezes até mesmo para fugir de algumas situações a resolver. Então acabam tendo essa indiferença um com outros. E tem mães que sabem tudo sobre a novela. Tem mães que sabem tudo sobre as redes sociais. Tem pais que sabem tudo sobre futebol. Tem pais que sabem tudo sobre o que vai acontecer na política. Embora seja um enigma, ninguém sabe, né? Mas tem pais que sabem tudo isso, mas não reconhecem, não conseguem ver e saber o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Não conseguem observar a dor do seu filho, as dores da sua esposa, as dores do seu marido, as dores daqueles que convivem no mesmo teto, porque cada um está vivendo a sua própria vida. Ninguém pergunta como que foi o seu dia, de uma maneira intencional mesmo, querendo saber. Às vezes pergunta por perguntar. Às vezes estão almoçando, jantando, acontece, né, de estar comendo numa mesma mesa, mas está cada um ali no seu celular. Queridos, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, porque a indiferença, ela afasta uns dos outros. Outra atitude que nós precisamos ter para restaurar aqui a saúde da família, eu nem perguntei até que horas, pastor? Meia-noite? Opa, então tá bom. Então, estou dentro. A minha filha sabe que eu gosto de falar. Então, outra atitude que nós precisamos ter aqui para restaurar então a saúde da nossa família é observar o impacto da iniquidade e das feridas. Observar, nós precisamos olhar, nós precisamos estar atentos. É tempo de abrir os olhos para identificar qual é esse impacto que a iniquidade está causando dentro da nossa família, porque isso é um peso do que não foi tratado. Feridas familiares, elas não tratadas, elas não desaparecem com o tempo, meus queridos. Não sei vocês, mas já teve algumas feridas na minha vida que foi causada e eu falava, não, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Mas não passou. E essas famílias, elas acabam apodrecendo e criam raízes de iniquidade. E existe uma diferença aqui entre o pecado e entre a iniquidade, né? Enquanto o pecado é frequentemente aqui visto como o errar ao alvo, né? Como nós dizemos, fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, algo que acontece na nossa vida. A iniquidade, ela refere-se a um desvio de conduta, né? Trata-se aqui de um pecado premeditado, contínuo, enraizado. É algo que a gente faz e não se arrepende. Isso é iniquidade. E nós precisamos, queridos, nós percebemos, né, qual é a herança desse pecado, qual é a herança dessa dor nas nossas vidas, para que essa herança não vire um ciclo, né, no meio da nossa família. Observar de onde veio essa dor, que muitas vezes vira esse ciclo, né, de repetitividade, vai repetindo. E lá na palavra de Deus, em Êxodo 20, versículo 5, vai dizer: não se curve diante delas, nem as adore, pois eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Queridos, aqui nós podemos perceber que a iniquidade, ela vai criando um trilho, né, espiritual e emocional de repetição na família. Na família de Abraão, existiu aqui um ciclo de mentira, de favoritismo. Né? Veja aqui a gravidade de não tratar o pecado na família,
não tratar este pecado na nossa caminhada, não tratar este pecado na nossa história. Abraão, por medo, né, ele mentiu dizendo que Sara ali, ela era esposa, mas ele disse que era o quê? Irmã, né? E ele usou de uma mentira. Anos depois, o que aconteceu? O seu filho Isaac fez o quê? A mesma coisa. Ele também mentiu que Rebeca era sua irmã. E mais para frente um pouquinho lá, na história de Isaac e Rebeca, o que aconteceu ali? Eles criaram um ambiente de favoritismo. Um ambiente onde o pai preferia Esaú e a mãe preferia Jacó. E Jacó, ele cresceu ali numa mesa, né, com mentiras, com enganos. E o que Jacó fez? Inclusive era um enganador, né? Ele também foi repetindo, então, aquilo que ele estava aprendendo. E aqui nós vemos 4 gerações da mesma família que estavam ali presas nesse trilho de mentira, de predileções e de traição. Meus irmãos, o pecado que você tolera hoje na sua vida, talvez seja o pecado que o seu filho vai ter que lidar lá na frente. A iniquidade que nós não tratamos hoje pode ser uma consequência que o seu filho vai tratar lá na frente. Se você não santificar a sua vida, se você não santificar a sua história, os seus filhos vão repetir isso, vão repetir tudo aquilo que você está sofrendo hoje. Podemos ver o exemplo, por exemplo, de uma filha que ela vê ali num pai, um pai que é agressivo, um pai que não é presente. E às vezes ela vai casar e ela acaba procurando o quê? Uma pessoa exatamente igual ao pai. E ela acaba sofrendo as mesmas coisas, né? Talvez um filho que odiava o vício do pai e sofreu muito por causa desse vício. Às vezes ele quer esquecer isso, ou ele quer tratar dentro dele fazendo o quê? Caindo no mesmo erro. E quantos, meus irmãos, nós vemos isso? Quantos filhos são levados às drogas porque aprenderam dentro de casa e acabam... Eles olham para os pais... Eu estou trabalhando como capelã escolar e eu tenho atendido algumas... Gente, é horrível ouvir o que aqueles adolescentes falam. E uma menina, ela chegou na nossa sala lá e era antes do Dia das Mães. E ela chegou para mim e falou assim... eu estou preocupada porque amanhã vai ter uma festa aqui na escola e eu estou preocupada. Eu falei, mas preocupada por quê? Porque a minha mãe é usuária de droga. E a minha mãe, quando ela sai de noite, ela não volta. Ela fica 2, 3, 4 dias fora. Então, ela falou com uma naturalidade assim, né, como se fosse uma coisa natural. E eu falei assim, e o teu pai? Meu pai está preso. E eu falei, com quem você mora? Eu falei, eu moro com minhas irmãs. Mas eu estou orando. Ela falou bem assim para mim, gente. Ela falou assim, eu fiz uma promessa, né? Como é escola, então, né? São várias religiões lá. E ela disse que fez uma promessa para subir a escadaria de joelho lá. Não sei de que santo que é, né? Mas ela falou que ia subir a escadaria lá porque a irmã dela também estava entrando no vício. A irmã que cuidava dela. E ela foi contando a história. E a gente pôde observar que era mãe, era avó, era tia, era irmã. E eu perguntei para ela, você já experimentou? E ela falou que não, e que ela não queria. Mas, meus queridos, inclusive eu perguntei para ela o que ela queria ser, né, na vida. Ela falou que queria ser advogada. Eu, por quê? Para tirar o meu pai da cadeia. E eu pude falar para ela ali, se você tem esse sonho, então não entre nas drogas. Porque as drogas vão te tirar o sonho que você tem de ser advogada. Você pode parar na sua vida o que a sua mãe, o seu pai, a sua irmã estão fazendo. E é exatamente isso, meus queridos. Nós precisamos parar nas nossas vidas a iniquidade. Não repetir mais pecados. Para que os nossos filhos vejam em nós não a iniquidade, não o pecado, mas um exemplo de quem rompeu com este pecado. O exemplo de quem disse um basta para a iniquidade. É isso que os nossos filhos precisam ver em nós.
Então, existem muitos homens também, que nós estávamos falando de filhos, né, que vê isso, os vícios nos pais, mas também tem muitos homens que muitas vezes eles crescem debaixo de palavras duras, crescem apanhando dos seus pais, dizendo: você tem que apanhar porque você tem que ser homem, você não pode chorar porque homem não chora. E muitas vezes esses pais acabam levando para os seus casamentos e também para os seus filhos esta mesma frase, essa mesma palavra, essa mesma conduta. Por quê? Porque eles cresceram aprendendo isso. Mas, meus queridos, homem chora sim. E bater não vai. Tem um jeito certo de bater. Você quer aprender a bater, leia a Bíblia. E não é bater, é corrigir. O que nós temos que combater é o bater, né? Mas nós, como cristãos, nós temos o jeito certo. Então, leia lá a palavra de Deus que você vai aprender certinho como corrigir um filho. Mas o que nós vemos hoje aí são muitos pais que espancam seus filhos. E dizendo, eles têm que aprender, tem que ser assim. E, queridos, e por que acontece isso? Porque estão replicando aquilo que já viveram. E com isso nós vamos criando fortalezas. Nós vamos criando aqui comportamento defensivos. A palavra de Deus lá em Hebreus 12:15 vai dizer: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, a amargura em uma pessoa, ela contamina todo o ambiente. O ecossistema familiar é contaminado pela amargura. Pessoas feridas, elas fazem o quê? Ferem outras. Pessoas doentes, elas adoecem outras pessoas. Se você está são, você vai querer ser cuidado por alguém que está doente? Né? A minha netinha lá faz 2 semanas que eu não vejo a minha netinha. Ai, gente. Por quê? Porque, né, menos de 2 meses e a gente estava tudo gripado lá em casa. Então, tive que sacrificar para proteger a minha neta. E geralmente, meus queridos, para não sofrerem de novo, os membros da família vão construindo muralhas, vão construindo armaduras que impedem, então, até mesmo a convivência, né? O cônjuge se torna hiperdefensivo, qualquer crítica boba, eles já viram uma guerra, é um motivo de guerrear. O filho se torna rebelde ou excessivamente isolado, né? Filhos rebeldes e filhos que se isolam lá no quarto, que a gente não vê nem a cara. Quando, né, entra criança, quando sai adulto, de tão isolado que ele é. Por quê? Porque muitas vezes ele não aprendeu a expressar o amor, né? E isso vai tornar ele vulnerável a essa rejeição. Meus queridos, existe um caminho que nos leva ao terceiro ponto. Uma terceira atitude que restaura a saúde da nossa família. E essa é reconhecer, né? É o caminho para a restauração. A terceira atitude, então, é um caminho para a restauração. É essa atitude que nós precisamos começar hoje. Caminhar para essa restauração, porque até aqui nós estamos observando, identificando quais são as dores, quais são as feridas que têm rompido as nossas famílias. Mas existe um caminho para essa restauração. E eu convido você a querer participar deste caminho e a não desistir. Provérbios 28:13 vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Queridos, quantos querem encontrar a misericórdia do Senhor? Porque Ele é misericordioso, a misericórdia dele se renova todas as manhãs. E Ele promete aqui que nós vamos ter misericórdia, mas se confessarmos os nossos pecados. A saúde familiar começa com a quebra das nossas máscaras,
com a retirada das nossas máscaras. Pensa em José, por exemplo. Ele tinha todos os motivos, meus irmãos, todos os motivos para reter amargura no coração dele, porque ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido ali pelos irmãos, ele foi jogado num poço, ele foi jogado numa prisão, foi esquecido lá naquela prisão, né? Ele passou muito tempo lá, mas ele venceu, ele tornou-se ali governador do Egito, né? E tinha poder ali nas suas mãos. E com poder, quem tem poder pode fazer o que quiser. E ele podia então ali destruir aqueles que feriram a sua alma, que feriram o seu coração. Mas quando seus irmãos chegaram perto dele, devido à fome, e foram buscar ajuda, qual foi a atitude de José? José convida os seus irmãos para comer junto. Antes disso, ele chorou, ele confrontou, ele chorou. A palavra de Deus diz que foi intenso o choro de José, porque ele estava ali no meio de uma decisão. Com o poder que ele tinha, ele podia mandar os irmãos dele embora e eles morrerem de fome. Ou ele poderia mandar matar os irmãos ali mesmo, ou mandar os irmãos virarem escravos como ele foi escravo. Mas José chorou, ele olhou e ele entendeu o motivo dele estar onde ele estava. Tanto que ele falou lá em Gênesis 45, de 5 a 8, ele falou: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus, aproxime-se de mim. Queridos, José aqui, ele olhou para tudo que ele passou, ele reconheceu que foi Deus que tinha um propósito, que enviou ele para lá. E ele retirou toda a culpa dos seus irmãos. E muitas pessoas dizem: eu perdoo, mas continuam alimentando a amargura. Muitos até dizem: eu perdoo, para poder mascarar um sentimento que ainda permanece no seu coração. Mas nós precisamos ter um perdão genuíno, um perdão verdadeiro. E o primeiro passo, meus queridos, para a cura é parar de normalizar o pecado nas nossas vidas. Normalizar o pecado dentro das nossas famílias. Parar de dizer que a minha família é assim mesmo. Todo mundo ali tem um gênio forte. Queridos, não existe essa de ter gênio forte. Desculpa aqueles que vão falar isso, eu posso dizer porque eu já falei muitos anos isso. Eu tenho um gênio forte. Meu temperamento é forte. Eu sou colérica com sanguínea. Pensa a bomba que eu sou, gente. Só que hoje eu posso dizer que eu era. Sabe por quê? Porque gênio forte não existe para quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá controle, que nos domina, que nos dá mansidão, que nos dá longanimidade, né? Porque quem tem o pavio curto aí precisa de longanimidade. É o Espírito Santo de Deus, meus queridos. E é este mesmo Espírito Santo que nos faz tirar todo o lixo que está dentro de nós, que é o pecado, para fora. E isso nós precisamos ter, irmãos, reuniões familiares. Sabe aquelas reuniões onde a gente reúne os nossos filhos, mas às vezes a gente não quer tocar em alguns assuntos? Não, nós precisamos reunir sim. E precisamos nessas reuniões falar para eles: meus queridos, eu errei. Meus queridos, eu errei com você, mas eu quero consertar. Eu quero alinhar com você. É preciso, meus queridos, trazer esses lixos para fora. Os lixos que estão impedindo a sua família de viver o real motivo de que Deus criou a família. O pai e a mãe precisam sentar com seus filhos, precisam desligar os aparelhos e precisam sim reconhecer os seus erros diante deles. Não é fraqueza, meus irmãos, chegar para os seus filhos e dizer: eu errei. Muitas vezes nós falamos: não vou falar nada porque meu filho vai ver que eu errei, e se ele ver que eu errei, vai dar a oportunidade para ele errar também, porque ele fala assim: meu pai erra, eu também vou errar. Não, meus queridos, mas quando um filho vê um pai pedindo perdão pelos seus erros, ele fala: esse é um homem de Deus. Ele vai reconhecer também o perdão de Deus na vida dele. E isso, meus queridos, exige muita coragem.
porque isso é uma quebra de orgulho, é uma quebra de vaidade. Mas também o perdão absoluto, ele é um remédio. Lá em Efésios 4:32 vai dizer assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão bíblico aqui, meus queridos, ele usa uma régua de perdão que nós recebemos na cruz de Cristo, né? Olha que a régua é alta, na cruz de Cristo. Então, este é o padrão de perdão. O perdão na família não é um sentimento, mas é uma decisão que nós temos que tomar. E é essa decisão que vai nos levar, então, a trazer essa cura, através de Cristo Jesus, na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge. E reter este perdão é como, né, dizem muito por aí isso, e é uma verdade, é você beber o veneno esperando que o outro morra. Perdoar, meus queridos, significa abrir mão do direito que você tem de punir o outro. Porque, normalmente, nós queremos punir a outra pessoa e por isso nós não perdoamos e ficamos acusando daquele pecado que ela cometeu. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos perdoar. Que nós precisamos perdoar não com um perdão da boca para fora, mas um perdão a qual Deus perdoou você através de Cristo Jesus. E precisamos, meus queridos, interromper este ciclo de iniquidade acontecendo na nossa família, e isso é pela graça de Deus. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A cruz de Cristo tem o poder para parar este ciclo de iniquidade. É esta cruz, esse sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo o pecado. É Ele que pode interromper todo o pecado dentro da sua casa, dentro da sua família. Não importa, meus queridos, se a sua família tem um histórico de divórcio, se tem um histórico de traições, de alcoolismo, de falências emocionais, não importa, porque a linhagem do sangue de Jesus é a linhagem que vai curar a sua família. Mas você precisa ser este elo de decisão. Este elo que decide hoje: a dor vai terminar em mim, a iniquidade vai parar na minha vida. A partir de hoje, os meus filhos, os meus netos, eles não vão sofrer com as dores que eu sofri no passado. E eu não vou causar mais dores na vida da minha família por causa daquilo que eu sofri no passado. Hoje eu decido perdoar. Hoje eu decido apresentar diante de Deus as minhas dores, para que Ele venha com o seu sangue precioso e cure. Queridos, nós precisamos transformar o lar em um lugar de cura. Este é o quarto e último atitude que nós temos que ter para trazer cura para a nossa família. É transformar o nosso lar. E nós perguntamos: como manter a cura ativa no dia a dia quando nós voltamos para casa? Para isso, nós precisamos destruir a inveja e celebrar o outro. 1 Coríntios 13:4 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Queridos, o amor, ele reconstrói aquilo que o egoísmo destruiu na nossa vida, na nossa família. É assustador quando nós vemos a competição dentro dos lares. Filhos competindo uns com os outros. Eu sou o filho mais novo. Não, eu sou mimado. Eu sou o filho do meio, sou esquecido. Eu sou o filho mais velho, né? Apanhei muito. Geralmente é assim, né? E eles começam ali a se competir e viram, às vezes, aquela encrenca dentro de casa. Às vezes, maridos, mulheres estão competindo dentro de casa quem ganha mais, quem trabalha mais, quem faz mais. Você não faz nada, ou quem faz menos, né? Às vezes briga quem faz menos, você nunca faz nada, você nunca faz nada. E vira uma briga dentro de casa. Meus queridos, a cura exige humilhação do nosso ego para celebrar as vitórias do outro. Então, maridos, celebrem as vitórias das suas esposas. Esposas, celebrem a vitória dos seus maridos.
Pais, celebrem as vitórias dos seus filhos. Você pode até olhar e falar, mas isso para ele é grande. Talvez um filho chegue para você e fale, eu consegui fazer isso. Aí você olha, mas para ele é muito. Celebramos, e nós precisamos então também edificar o altar da presença de Deus em nossa casa. Lá em Salmo 127:1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Queridos, esforço humano sem dependência espiritual gera frustração. Não adianta vir à igreja aos domingos, não adianta você participar de ministérios, não adianta você, eu digo lá na minha igreja, né, que às vezes a gente quer participar de 10 ministérios. Ah, que lindo, né? Eu trabalho nisso, naquilo, naquele outro. Mas lá em casa, a tua casa não é governada pelo Deus que você está servindo na igreja. Muitas vezes lá em casa não tem a mesma essência que você transmite aqui na igreja. Talvez lá em casa não tenha o perfume de Cristo. Aqui se confunde talvez com cheiro de óleo, alguma coisa assim. Sabe, meus irmãos, nós precisamos cultivar, criar um altar do Senhor na nossa casa, edificar este altar. O ambiente do lar, ele muda quando a palavra de Deus é dita. Quando a palavra de Deus mantém a regra dentro de casa. Quando nós falamos aqui, quem governa é Deus. Sabe, porque quando nós falamos que Deus governa, não tem o governo, me entenda o que eu vou falar, tá? Não tem o governo do marido, não tem o governo da mulher. É claro que o marido é a cabeça da esposa, né? E a mulher é a ajudadora. Mas eu digo, quando nós olhamos para Cristo, tudo está perfeito. Tudo está alinhado. Cada um cumprindo os seus papéis. Cada um trabalhando para a edificação da sua própria casa, do amor na sua casa. Queridos, eu quero concluir dizendo que nós precisamos buscar a restauração dos nossos lares. Buscar a cura dentro das nossas famílias. Identificando então as raízes das dores. Quais são as dores que hoje está instalado na sua família? Talvez em você primeiro, e que isso está causando dor na sua família. Nós precisamos tratar o pecado, a iniquidade, que está trazendo também este peso para dentro da nossa casa, nosso lar. Nós precisamos buscar o caminho da restauração. Talvez você está no acostamento, está cansado, e falou, vou me encostar aqui um pouquinho, vou ficar parado aqui um pouco, mas as coisas estão acontecendo, meus irmãos. Os nossos filhos estão recebendo ensinos lá fora, nossos filhos, nossas esposas, pessoas estão em volta, o inimigo está em volta, buscando a qualquer um que possa estar no acostamento do caminho. Precisamos buscar o caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus. E precisamos edificar um altar dentro da nossa casa, para que os nossos filhos possam ver o mesmo Jesus que você louva aqui, lá na sua casa.